Olá, tudo bem? Como vocês estão? Se cuidando e estudando bastante? Muito bem. Então, a partir de agora, nós vamos ver mais um conteúdo bem diferente, um conteúdo importante para o nono ano. Lembrar de que nós praticamente encerramos o estudo dos continentes. Desde o oitavo ano, né, nós estudamos inicialmente o continente americano, depois o continente africano, e esse ano, sobretudo, nós iniciamos com o continente europeu, nós estudamos a Ásia, nós depois ainda estudamos a Oceania, e por último, nós estudamos de forma rápida todos o continente da Antártida e, consequentemente, também as regiões polares, tendo uma leitura rápida do que é o nosso globo. E a partir de agora, conforme vocês já podem ver o título aí, leituras de mundo. Se a gente for ver como que é o mundo de hoje, para entendermos ele, a melhor descrição hoje que se faz é: nós estamos no mundo globalizado. E essa globalização, ela é boa? Ela é importante? Ela tem vantagens? Ela tem desvantagens? Onde ela começou? Quais os grandes desafios desse mundo de hoje? Vejam só quantas questões, né, que eu gostaria que vocês me respondessem, e são relativamente não fáceis de responder, mas elas fazem parte do entendimento do mundo, fazem parte do entendimento do nosso globo. Então vejam só, eu gostaria que vocês estudassem, lessem, para que a leitura de mundo, para que a compreensão desse nosso planeta seja mais ampla e melhor possível. Porque se a gente não se dedicar, se a gente não tiver a leitura correta de mundo, de Brasil, de países, o que vai acontecer? A gente vai, muitas vezes, sendo atropelado por ele. Ele vai acabar com os nossos sonhos. Quantos de nós não sonham em ser empresário, ser um profissional indiferente da área bem-sucedido? Mas se a gente tiver uma leitura incorreta, uma leitura defasada de mundo, esse sonho ele pode não ser realizado, pode não se tornar real. Ou seja, um empresário, daqui a pouco eu vou estar empolgado, fazer um produto bem legal e ninguém compra esse produto. Ou posso tentar desenvolver coisas diferentes, o que adianta se ninguém quer esse diferente? Então eu vou fazer investimentos, vou perder meu tempo, né, e não vou sair do chão. Então quanto melhor a leitura de mundo eu tiver, quanto mais real possível, com suas vantagens, com suas desvantagens, melhor, mais chances, por mais muitas vezes que seja difícil ouvir isso de que esteja acontecendo, sobretudo, nós estamos no mundo consumista, nós estamos no mundo em que não cuidamos do meio ambiente, nós estamos no mundo onde a poluição é exagerada, as doenças muitas vezes estão, algumas fugindo do controle, mas é o mundo que nós estamos. Não adianta se iludir nesse mundo. Então é preciso estar preparado para saber ajudar a resolver os desafios deste mundo. Então é esse o nosso estudo. É para isso que nós vamos estudar a geografia e estudar dentro da geografia, então, esse tema tão legal e tão importante. Então acompanhem com atenção todas essas questões importantes e o surgimento da globalização em si e os grandes desafios. Então, só para justificar, então, esse conteúdo está na unidade 1, a partir da página 12, né, do nosso livro de Expedições Geográficas. A comunicação nunca foi tão fácil no mundo. Uma informação gerada em um ponto do planeta pode ser transmitida em instantes por texto, som, imagem para qualquer lugar. No passado, deslocar-se de um país a outro levava meses. Hoje, faz-se em horas. Então, é isso que nós vamos estar vendo, mundo global. Então, origens e os grandes desafios.
Quando se fala em globalização, o que vem a ser a globalização? Qual a definição que você faz da globalização? Então vamos ver algumas definições sobre a globalização. Então uma das definições aí é o processo de integração mundial, intensificado nas últimas décadas, principalmente na esfera econômica, tendo como base a liberalização das economias dos países. É importante ver de que essa globalização ela está muito ligada à questão econômica, facilitação de comércios, em que os países com extrema facilidade podem comercializar fora do seu país. As empresas podem instalar filiais, ou seja, o mundo se tornou de todos. A mundialização, os países, as empresas, sobretudo, não precisam mais respeitar exclusivamente limites de países. Lógico, tem toda a questão das leis que elas devem observar, mas elas podem comercializar produtos com extrema facilidade com qualquer país do mundo. Assim como cada cidadão pode comprar com extrema liberdade produtos de outros países. Então, faz parte do processo da globalização, a facilitação da questão dos negócios, da economia. Então, segundo o nosso livro, ainda, as características do mundo de hoje, do mundo globalizado, tráfego intenso de linhas, olha só aqui essa imagem que o livro traz, representando um pouco aí a questão aérea. Então, aqui o tráfego intenso aéreo, representado através das linhas azuis aqui. A gente pode ver que algumas regiões do mundo tem muito tráfego, muito fluxo aéreo, enquanto outras regiões, essa intensificação, essa interligação é bem menor. Então, aqui nessa região representada pelos Estados Unidos, no continente norte-americano, a gente pode ver que esse fluxo aéreo é muito intenso a cada dia, a cada instante. E outras regiões aqui na América Central é bem reduzido. Então, é a característica marcante deste mundo de hoje, sobretudo porque o fluxo de pessoas, de mercadorias, aumentou significativamente nos últimos anos. Então, faz com que o mundo pareça cada vez menor. Além da velocidade disso acontecer cada vez mais rápido, esse fluxo se intensificou muito. Só para visualizar um pouco aqui nesse site também o fluxo em algumas regiões, exemplo do Brasil, nesse momento, os aviões que estão voando, a cada momento, a hora que a gente abrir esse site aqui, vocês podem acessar, no instante, então, que os aviões estão voando em cada momento, inclusive a direção, os detalhes de cada voo estão presentes nesse mapa. Então, quantos aviões têm em cada instante sobrevoando nos diferentes espaços, nesse caso no Brasil. Então, comparado com outras regiões, vamos ver outras regiões do mundo, o Brasil é considerado um espaço com pouca... Olha só. Olha aqui. O que é a globalização aérea? Quantos aviões estão voando sobre o continente norte-americano aqui nesse instante? Qualquer instante que a gente abrir vai ser muito parecido. Então, é muito avião transitando no espaço aéreo. Mesmo com a pandemia, com essa situação de ter reduzido significativamente o fluxo aéreo, movimento de pessoas, mesmo assim, a gente pode ver que o fluxo aéreo ele é muito alto ainda. Olha só aqui, carregou a página. Da Europa, toda a questão da Ásia, olhem só. Cada instante, aqui para vocês verem um pouco melhor. Só por essa característica, a gente pode ver como que o mundo se move. Então, nós estamos num mundo em que o fluxo de mercadorias, o fluxo de pessoas, ele é altamente intensificado.
Então, isso faz com que o mundo pareça cada vez menor, é mais acessível. Então, imagina quanto comércio, quanta informação, quanto negócio que está acontecendo através, né, desse fluxo de pessoas, desse fluxo aéreo e fluxo de aviões, né, no mundo. Então, é muito avião. Bem interessante. Se vocês conseguirem acessar esse site aqui, vocês podem estar visualizando, inclusive os detalhes, que também é importante muitas vezes a gente estar vendo. Olha a nossa região aqui, quão pouca intensidade aérea temos, né? Comparada com outras regiões do Brasil e outras regiões do mundo. Inclusive, quanto mais aproxima, mais detalhes nós temos, né, de helicópteros, aviões menores, com a característica de cada uma, né? E tudo isso é controlado pelo tráfego aéreo. As informações ainda do nosso livro, O Fluxo de Transporte Aéreo. Um dos efeitos mais notáveis da globalização é a intensificação dos fluxos aéreos. A imagem, como nós acabamos de ver, é resultado de um levantamento de dados de mais de 58 mil rotas comerciais de tráfego aéreo do planeta em 2013. Revela informações sobre a aviação do mundo. Então, o percurso 1, então, origem e base no mundo global. Nunca estivemos tão próximos. Há mais de um século, meios de comunicação como rádio e telefone tinham acabado de ser inventados e um número reduzido de pessoas podia obtê-los. Além disso, o acesso à informação era mais restrito. A partir da década de 1970, ocorreu a revolução informacional, com a introdução dos microcomputadores e de redes de telecomunicações instantâneas, que possibilitaram a informação em tempo real, por meio de noticiários televisivos, da internet e de telefonia móvel. Informações sobre fatos, pessoas e imagens de diferentes pontos do planeta, além de muitos outros, tudo em tempo real. Com isso, hábitos de consumo, como de preferências por determinadas formas e de se vestir, filmes e músicas, podem ser compartilhados diariamente a todo instante por pessoas de diversas culturas e países. Esses exemplos ajudam a entender a expressão mundo global e globalização. Ambos transmitem a ideia que vivemos em um momento marcado pela intensificação das relações sociais mundiais, em função de diversos fatores tecnológicos que afetam a economia do planeta, bem como a política e as sociedades. A globalização, porém, não é algo recente. Está em curso há mais de 5 séculos. O que hoje chamamos de globalização é apenas uma etapa específica e avançada de um processo antigo e do capitalismo. Olha só, bem interessante para a gente entendermos então os detalhes. Parece que é algo novo, mas já faz muito tempo que ela se deu o início dela. Então vamos ver como tudo começou. As economias mundo. Até o século XV, o meio natural e as limitações tecnológicas dificultaram as relações econômicas e culturais entre os povos de diversos continentes e entre a população de uma mesma região. Cadeias montanhosas, cordilheiras, oceanos dificultavam as viagens e as comunicações, e embora o comércio de longa distância ocorresse, era realizado num ritmo muito mais lento se comparado com os padrões atuais. Desta maneira, o isolamento e a autossuficiência econômica eram condições comuns à maioria dos povos. Muitas vezes as pessoas nasciam, viviam e morriam sem saber da existência de outros povos, culturas diferentes da sua e acabavam tomando conhecimento deles apenas por meio de lendas, relatos de viajantes. Assim, até o século XV, a Terra abrigava 5 economias mundo, ou seja, 5 grandes regiões do planeta economicamente autônomas, capazes de garantir o abastecimento de suas próprias populações, segundo o historiador francês
Fernand Braudel, essas 5 regiões eram Europa, China, Índia, África Árabe e América, ocupada por civilizações pré-colombianas. Desenvolviam-se em grande parte separadas entre si, embora os limites geográficos entre alguns deles ocorressem trocas culturais e econômicas. Este cenário começou a se modificar no século XV com as transformações das economias mundo em um sistema mundo. As 4 grandes fases da globalização. Então vamos ver historicamente essa classificação, a origem, inclusive assim, fontes diferentes trazem origens diferentes do próprio início da globalização. O processo de globalização teve início no século XV, passou por diferentes fases de desenvolvimento até chegar à atualidade. É possível distinguir 4 delas. Então vamos ver a primeira fase. Os primeiros movimentos de globalização se iniciaram com a expansão geográfica das economias mundo europeia por meio das grandes navegações marítimas dos séculos XV e XVI. Alguns povos europeus, impulsionados pela busca de metais preciosos que cobrissem os gastos das monarquias europeias e dos produtos exóticos para serem comercializados na Europa, aproveitaram os avanços das técnicas de navegação e estabeleceram relações comerciais mais intensas com as demais economias mundo. Entre o século XV e meados do século XIX, ampliaram-se a migração de pessoas e a circulação de produtos, fazendo surgir novos mercados entre regiões antes isoladas, favorecendo a expansão comercial. Então, a segunda fase, entre a segunda metade do século XIX e o final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, o processo de globalização adquiriu um novo impulso com a expansão da dominação política, econômica e militar europeia sobre as grandes extensões da África, da Ásia, onde foram estabelecidos impérios coloniais. As inovações técnicas aplicadas à indústria, aos transportes e às comunicações, com a expansão das ferrovias e o uso de automóveis, aviões, telégrafos, telefones e rádios, contribuíram para intensificar, agilizar e ampliar a difusão das relações econômicas capitalistas para outros territórios. Então, essa é a segunda fase com essa marca, né, dos impérios atingindo os diferentes espaços do mundo. Então vamos ver a terceira fase, são os grandes momentos até chegar à globalização que nós conhecemos. Então a terceira fase, em 1945 a 1989, o processo de globalização esteve condicionado à Guerra Fria, conflito caracterizado pela presença de 2 blocos de poder político e econômico rivais, o capitalismo, liderado pelos Estados Unidos, e o socialismo, capitaneado pela extinta União Soviética. Esses 2 países disputavam entre si a ampliação de suas áreas de influência no mundo. Nessa fase, globalização continuou a expandir-se em grande parte graças aos avanços tecnológicos na informática, nas telecomunicações e nos transportes. Bem nítido, essa grande fase está muito presente se não tivesse, ou seja, são fases que fizeram com que o mundo tenha as características atuais. E a quarta e a nossa última fase, a fase que nós estamos, então, como que ela se caracteriza? Então, desde a última década do século XX, com o fim da Guerra Fria, o mundo passou a viver a quarta fase da globalização, ampliada em função dos avanços do capitalismo em direção aos países dos quais antes existia o socialismo. A revolução técnico-científico-informacional, ou seja, os avanços do conhecimento em diversas áreas, como a informática, telecomunicação, robótica, biotecnologia, química, entre muitos outros, ocorridos a partir de 1970, favoreceu ainda mais a expansão do capitalismo e provocou grandes mudanças na produção industrial, na agropecuária, na prestação de serviços e na própria geração de novos conhecimentos técnicos científicos. Provocou também a mudança na circulação das mercadorias, dos transportes de carga
de passageiros, na difusão de bens culturais e artigos de consumo, entre outros. A maior eficiência das telecomunicações também possibilitou a formação de redes digitais mundiais e estimulou o avanço da globalização, que pode ser entendida como fase atual do capitalismo. Então, olhem só, a globalização, ela se caracteriza por ser a fase atual do sistema capitalista. Ano passado, nós já estudamos um pouco esse conflito, características do que é o capitalismo, o que é o socialismo, esse conflito que o mundo viveu, ele está muito presente na própria globalização. Esse fato do capitalismo se sobrepor, do capitalismo ser o vencedor da Guerra Fria, o capitalismo se implantou a nível mundial, né, com suas grandes vantagens, gerou a globalização. Se não tivesse assim, nós teríamos uma outra leitura de mundo. Então, tudo isso fez com que o mundo tivesse as características atuais. Então, mais detalhes aí. Transportes e telecomunicações, os motores tecnológicos da globalização. Algumas características bem fortes que fazem que o mundo tenha essa característica de globalização. Nas últimas décadas, os meios de transporte se modernizaram, tornando-se mais rápido e mais baratos. Com isso, aumentou a capacidade de transporte de carga de passageiros e intensificaram-se os deslocamentos de pessoas e mercadorias em intervalos cada vez menores, possibilitando a interação de diferentes regiões do mundo. Do mesmo modo, os avanços tecnológicos na informática permitiram que os fluxos de informações se tornassem cada vez mais intensos e velozes, tanto na escala local e regional como em âmbito internacional ou global. Nos dias atuais, pessoas, empresas, governos e organizações dos mais variados tipos comunicam-se por meio de telefones fixos e móveis e por computadores conectados a diversas redes sociais através de antenas, estações de satélites, cabos de fibra ótica. Vivemos assim em um mundo ligado em redes de fluxo de informações, conectando pessoas, capitais e negócios. Então, olhem só esse exemplo aqui para entendermos um pouco sobre essa diminuição, como que o mundo ficou mais ágil. Então, olhem só essa figura que nós temos aí. O encurtamento do espaço-tempo em 1500 a 1840. Então, olhem só os avanços nas inovações nos transportes. Então, uma carruagem, uma das grandes invenções da época, foi a carruagem e os barcos à vela, que chegaram a se deslocar a 16 km por hora. Foi um impulso muito grande, né? Se não tivesse acontecido, com certeza as etapas seguintes também não teriam acontecido. Então, foi um avanço, uma carruagem, um barco à vela andar a 16 km por hora, quando uma pessoa muitas vezes não se desloca nessa velocidade a espaços, a distâncias grandes. Então, ter uma velocidade considerável e poder se deslocar a longas distâncias foi um grande avanço, né, para o mundo conseguir as características que tem hoje. Depois, em 1850, 1930, locomotivas a vapor e os barcos a vapor, olhem só, conseguiram se deslocar a 100 km por hora. Olhem o avanço que aconteceu nesse período. Então, os barcos a vapor, toda a invenção dos motores a vapor, então, que conseguiram impulsionar de 16 km por hora a 100 km por hora, ou a 57 km por hora, ou seja, mais que dobrou a questão do ritmo da velocidade de deslocamento do ser humano através das tecnologias. E olhem só o que o ser humano conseguiu na sequência ainda. Então, em 1950, aviões de propulsão conseguiram voar a 480 ou 640 km por hora. Ou seja, mais que dobrou várias vezes a capacidade de agilidade de se deslocar de um lugar para outro. E, na sequência ainda, a partir do ano de 1960, aviões a jato e a passageiros
chegam a 800 e a 1.100 km por hora. Olhem só a capacidade, e essa é a velocidade usada pelo mundo hoje, de pessoas se deslocar nessa velocidade. E isso fez com que o mundo se encolhesse. A impressão sobre o mundo físico parece que ele ficou menorzinho, olhem só. Parece que ele encolheu, ele era grande. Ou seja, a interpretação que nós tínhamos era que o mundo era infinito, que o mundo era, né, era impossível alguém conseguir fazer a volta ao mundo. Mas, com as tecnologias, com esses avanços, né, significativos só nessa área, eles fizeram com que o ser humano, em pouco tempo, consegue, né, descobrir, consegue ir para um outro local, outro continente, outro país e, consequentemente, dar a volta ao mundo. É só chamar a atenção de que aqueles que acreditam que a Terra é plana, eles estão lá, eles não evoluíram, eles não, enfim, vai saber também, né? Mas eles não acompanharam essa evolução, meu ponto de vista. Com essas tecnologias, né, com esse deslocamento, com esse acelerar, né, dessa evolução que o ser humano conseguiu, é fácil visualizar o planeta em pouco tempo. É isso que os satélites fazem, é isso que as imagens aéreas fazem. A gente tem a leitura muito precisa do que é o globo. Para a geografia, então, isso ajudou, isso trouxe um avanço significativo e gigante para que nós tenhamos a leitura correta do mundo, para que a gente não tenha uma leitura distorcida do mundo. Para mim, quem acredita em terra plana, ele tem uma leitura errada, equivocada daquilo que é o mundo de hoje. Então, por mais que sejam muitas pessoas que acreditam, mas acho que é por interesse, sei lá, eu não consigo entender por que eles acreditam nisso ainda. Mas é uma parcela significativa de pessoas, então, que acredita, e vamos respeitar a liberdade deles em eles acreditar. Um dia eles vão entender também, um dia eles vão ter a oportunidade de viajar pelo mundo com as próximas evoluções, vão ver que certamente estavam equivocados. Então, mais um detalhe aí que faz com que a gente tenha essa leitura de mundo. No entanto, é importante lembrar que o fluxo de informações não inclui países, regiões, lugares do mundo da mesma maneira, assim como os efeitos da globalização não chegam a todos igualmente. Em verdade, a globalização muitas vezes gera e amplia desigualdades no espaço geográfico mundial. Então, isso é bem importante a gente ver. Nós muitas vezes achamos que tudo está globalizado. A globalização é uma maravilha, mas se a gente analisar só pela internet e também aquilo que nós acabamos de ver, quem que consegue se mover, quem consegue se beneficiar desses grandes avanços? Não são todos, tá? Então, só analisarmos esses dados que nós temos aqui no livro. Então, o mundo em 2014, acessos à internet de banda larga. Então, olhem só, nessas regiões mais escuras, então, nós tínhamos, olhem só, parece que nem é verdade, as informações que nós temos aqui. Então, nessas regiões, nós tínhamos até, em porcentagem de pessoas que têm acesso, então, mais de 30% da população tem acesso. E a gente muitas vezes acha que todos têm acesso. E nos outros países, quanto mais clarinho, então, chegando aqui a menos de 2% da população ter acesso em 2014. São fontes do IBGE, são fontes em instituto oficial. Então, ou seja, a grande maioria das pessoas do mundo estão excluídas dessas vantagens. Uma dica para que a gente não se engane. Ou seja, a globalização parece que essas tecnologias, esses avanços, parece que estão beneficiando todos. Então, é uma das grandes leituras que a gente precisa ter dentro desse contexto mundial. Não estou dizendo que essas vantagens não sejam boas, elas são excelentes, mas elas não estão disponíveis para todos. É aquilo que o mapa, essa interpretação que a gente faz a partir desses dados que nós temos aí. É isso que a gente pode ver, né? Então, em muitas informações. Então, a globalização, ela está aumentando as desigualdades.
quando poderia ser o contrário. Os grandes avanços nas diferentes áreas ainda fazem com que então se tenha essa falta de acessibilidade para todos. Então é muito importante a gente analisar o mundo de uma forma mais correta possível. E isso é um dado da mesma forma que nos mostra isso. Muito bem, então são algumas informações para a gente começar a entender o que vem a ser a globalização e, sobretudo, como que o mundo de hoje é. Em que mundo nós estamos? Tá? Então, essas informações, né, são extremamente importantes para que a gente tenha a nossa leitura de mundo. E atividade. Vamos para a atividade para que a gente possa estar pesquisando e aprofundando, então, esse conteúdo ainda. Vou estar liberando, junto com essa aula, então, a atividade para a gente estar desenvolvendo e pesquisando, então, aprofundando esse conteúdo. Então, é extremamente importante que todos façam essa atividade. Bem simples, mas importante. O que para você é globalização? Então, você vai estar definindo, né, lá vai ter o campo para você responder, e também a globalização é boa ou é ruim? Então, nesse contexto, eu gostaria que vocês descrevessem as vantagens da globalização e também as desvantagens da globalização. Se você acha que a globalização é boa, né, escreva mais vantagens. Né? Se você acha que a globalização é ruim, então coloque mais desvantagens. Mas é importante que se tenha um equilíbrio. A globalização tem vantagens indiscutíveis, mas ao mesmo tempo ela tem consequências gigantes que precisam ser analisadas para entendermos a leitura do todo. Então, capriche nessa atividade, né, façam ela com bastante seriedade e estudem, né, e acompanhem esse entendimento de mundo. Então, essa é a atividade, sobretudo, de hoje. Não tem como entender esse mundo de hoje sem leitura, sem pesquisa, ou seja, com todas essas vantagens de acesso que nós temos, nós podemos ter a melhor leitura de mundo. Né? Nós temos grandes vantagens, muitas vezes as vantagens estão aí, só que nós não conseguimos aproveitar essas vantagens para nós. Uma delas é o conhecimento. O conhecimento está acessível como nunca. Nenhum momento histórico se tinha tanto acesso a tanta informação, a tanta formação, a tanta informação importante. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode ver de que os grandes pensadores do mundo ainda estão lá em tempos em que o conhecimento estava guardado a 7 chaves. Ou seja, com todas essas facilidades, deveríamos ter os grandes pensadores, sobretudo no mundo de hoje. Nós deveríamos nos tornar os melhores pensadores, os melhores criadores de conteúdo, né? Sobretudo a geração que está aí mergulhada em tanta informação deveria serem os melhores criadores, formadores, e muitas vezes a gente vê, quanto mais informação a gente tem, mais perdido a gente fica. Então, olhem só o desafio que a gente tem para entendermos esse mundo de hoje. Nós temos nas mãos tudo para se tornar o melhor, para ser o melhor, desenvolver as profissões da melhor forma possível. Então, está nas nossas mãos. Isso eu gostaria de chamar a atenção nesse contexto. Então, você tem como se tornar o melhor pensador, o melhor cientista, o melhor, enfim, aquilo que você queira ser, justamente porque as informações estão aí. É só a gente buscar, estar motivado para buscar. E, sobretudo, nesse período que nós estamos aí, né, ele é mais vantajoso ainda. Ou seja, se eu quero buscar a informação que eu preciso, eu posso buscá-la, porque ela está disponível. Alguém disponibilizou, né? Tem algumas coisas que não estão, mas grande parte das informações a gente consegue com extrema facilidade. Então, se desafie, busque, né, que as informações, tudo está ao nosso alcance.
que de fato a gente consiga ser beneficiado, se beneficiar da globalização. Não está na lista dos que não tiveram oportunidades. Oportunidades, sobretudo se a gente conseguir se preparar, a gente consegue. Então essa é a dica para que você se mantenha motivado, então para se preparar da melhor forma possível nesse mundo da globalização. Então esse é o desafio e esse é o recado. Então pesquise, estude e se prepare da melhor forma possível. Tudo de bom, bons estudos e até mais.